Bem, pessoal, muito bom dia, muito obrigada pela presença de todos. Como vimos, nós temos temas diversos e só está escalando na questão exótica. E eu acredito que o meu seja talvez um dos mais peculiares, né, talvez inesperados, exatamente porque eu gostaria muito de conversar com vocês sobre a fusão da bioética com o direito espacial e, em especial, com a exploração espacial. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Eu sei que temos também pessoas online presentes, né? Agradecer ao professor Antônio, ao professor Carlos, que estão aqui, e também ao Miguel Vieira, que teve a coragem de me permitir expor e fazer essa fusão. Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre uma temática que parece ficção científica, mas ela está para acontecer, que é exatamente a fusão homem-máquina. Então, eu gostaria de iniciar com uma pergunta. E se no silêncio absoluto do espaço as palavras não fossem necessárias? Então, imagina você poder, o astronauta per si, poder controlar máquinas, rovers, a espaçonave, comunicação no espaço sideral. E como isso poderia ser feito diretamente usando a interface homem-máquina? Então, você já considerou, por exemplo, como o BCI, né, o Brain Computer Interface, pode integrar-se às futuras missões de exploração espacial? Quais seriam hoje os cenários especulatórios para o uso do BCI em astronautas? E quais seriam os impactos legais, éticos e bioéticos dessa integração? Porque tudo isso parece muito inovador, parece tecnologia de ponta e parece que só trará avanços, mas fica essa questão: será? Será que tudo isso é esse mundo cor-de-rosa avançado e se devemos dar continuidade a isso? Então, esses são os questionamentos que eu trago hoje. Mas antes, sem poder dar um background para vocês do que exatamente eu estou tratando, eu gostaria só de explicar o que seria a interface cérebro-máquina, né? O que nós chamamos em inglês de BCI, como eu comentei. Então, de hora em diante na palestra, quando eu falar de BCI, é o Brain Computer Interface. Então, a ideia aqui, pessoal, é que o BCI traz, que são dispositivos que monitoram a atividade cerebral e traduzem diretamente intenções humanas em ações, como, por exemplo, mover um braço robótico ou digitar no teclado virtual. Então, o princípio básico é simples e poderoso, né? Diferentes tarefas mentais geram padrões cerebrais distintos. E a essência da BCI é identificar e interpretar esses padrões. Vocês já ouviram falar do Neuralink? Eu não sei se vocês têm esse conhecimento. Do Elon Musk, vocês já ouviram falar, com certeza, né? Então, o Elon Musk, ele tem uma empresa chamada Neuralink, que é responsável exatamente por fazer essa integração homem-máquina. E já houve experimentos em seres humanos, eu vou pedir desculpas, eu não lembro quem foi a primeira pessoa a implementar, né, o sistema BCI, mas diretamente no cérebro. Eu não estou falando de sistemas externos ao corpo, que se, por exemplo, coloca sensores. Eu estou falando de cirurgia que vai implementar sensores diretamente conectados ao cérebro para pessoas que têm dificuldades de mobilidade, que são tetraplégicos, e possam, então, com um comando cerebral, digitar, né, mexer braços robóticos. Enfim, esse seria o princípio inicial por trás da BCI. O que eu proponho aqui? Eu coloco uma situação mais a fundo, né? Até onde devemos ir com essa conexão homem-máquina e, principalmente, aplicada à exploração espacial, por se dizer aos astronautas, né? Então, por que eu escolhi o espaço, né? Bom, primeiro, eu sou uma estudiosa do direito espacial, essa é a minha área, mas eu vejo que o espaço, ele é um ambiente muito hostil. É um espaço o espaço sideral, ele é um ambiente muito difícil, tá? Então, quando pensamos em missões espaciais, às vezes a gente tem aquela ideia do astronauta heróico que caminha em Marte, que opera as naves futuristas, mas tudo isso vem com um grande desafio ambiental, mesológico e tecnológico, que vai exigir do astronauta uma autonomia extrema.
E principalmente agora que nós estamos falando em missões que implicam ir para Marte, missões de longa duração, em que fica muito difícil, nós podemos levar recursos a esses lugares, porque é longe, demanda tempo, é caro. Então, nós estamos preparando já tecnologicamente recursos, para que os astronautas que entrem nessas missões fiquem lá e tenham ao máximo de autonomia possível. Só para vocês terem uma ideia, que está no ápice agora falar da colonização de Marte, uma missão até Marte dura em média 9 meses. Para chegar em Marte dura 9 meses, tá? Sendo assim bem otimista com relação ao tempo, se não mais. E temos também outra situação de comunicação. Então, qualquer sinal, qualquer comunicação que se faça diretamente com a Terra, de Marte para a Terra, por exemplo, demora pelo menos 20 minutos para chegar. Então, nós temos essa questão de delay e temos essa questão de dificuldade em levar materiais, suplementos e até os próprios astronautas para lá. Então, quem for para lá tem que ter autonomia e uma autonomia diante de um ambiente extremamente inóspito, né. Não vamos ser tão distantes, colonização de Marte está um pouco além, mas a Lua, então temos o projeto Artemis, né, que já está propondo para mais ou menos, na década de 2030, levar bases, de exploração espacial, de exploração lunar, implementadas fixamente ali, para que se possa fazer pesquisa. Isso é concreto. Isso já está acontecendo, essas pesquisas tecnológicas já estão ocorrendo. Então, como é que o BCI, né, pode ajudar? Quais são as vantagens disso no espaço? Então, a primeira situação, como eu comentei, ambientes hostis. Então, imagina você poder controlar mentalmente, né, uma máquina que vai fazer, por exemplo, coleta de solo, né, coleta de amostras, né? Até porque dentro mesmo estando, vamos pegar a Lua como exemplo, né, mesmo estando na Lua, a comunicação entre o equipamento o comando do homem também poderia ter um delay. E a ideia do BCI é realmente diminuir esse delay. Então, ele dá um controle sobre o contato físico, permite que os astronautas ficariam, né, seguros dentro das suas bases, supera limitações físicas, né, porque o astronauta ele vai ter um momento, um limite de exposição porque tem radiação cósmica, tem radiação solar, então como se vê não é uma situação fácil. E também a exposição simultânea de tarefas, a execução, perdão, simultânea de tarefas. Ao mesmo tempo que ele, por exemplo, pensaria, olha, robô, conduz até tal lugar, ele poderia estar fazendo também outras situações, tá? Hã, Também o controle de apêndices robóticos, como comentei, monitorização em tempo real da fadiga, atenção e a saúde cerebral. Isso pode ser bem interessante, porque uma vez que você implanta, você pode implementar esses sensores dentro do cérebro, se o astronauta tiver alguma situação de fadiga que coloque ele em risco, né, o próprio BCI em tese, poderia ter certa autonomia para assumir uma espécie de autopiloto, né, porque o ser humano é falho, o ser humano realmente ainda mais em ambientes extremos, ele pode ter, assim, um deslize. Então o BCI poderia, em tese aqui novamente, isso são todos especulatórios, tá, pessoal, mas eles poderiam, assumir o comando da situação e levar o astronauta à segurança. E prevenção de erros operatórios críticos, né. A comunicação neural, como eu disse, e não só com a robótica, mas entre também, os próprios astronautas poderia ocorrer, e também a redução de atraso e limitações, como comentei anteriormente. Então eu gostaria de trazer para vocês aqui 3 ou 4 cenários, explicando como o BCI efetivamente poderia, atuar? Então, primeiro, a comunicação e atividades extraveiculares. O que que são as atividades extraveiculares? É quando o astronauta sai da base, sai da espaçonave, ele vai para o solo, ele vai para a Lua, assim, ele não fica dentro da sua nave. Então, em atividades extraveiculares, os astronautas enfrentam um desafio silencioso. Então, por exemplo, os trajes impedem comandos verbais e limitam gestos.
né. Imagina você, mesmo com uma gravidade reduzida, mas você ainda está todo envolvido, né, de um equipamento que é pesado, que realmente é desconfortável e limita a tua mobilidade. Então, com os BCIs, o pensamento substitui a fala. O cérebro envia comandos diretamente e o próprio capacete pode monitorar saúde, fadiga e desempenho, tudo simultaneamente. Então, esse seria o primeiro desenrolar, o primeiro cenário. O segundo cenário é o controle em ambientes espaciais restritos. Então, imagina tentar operar no sistema inteiro com apenas dois dedos. Vocês têm que lembrar, pessoal, que no espaço tudo é pequeno, tá? Não tem literalmente espaço, desculpa né, o trocadilho, mas não tem. Por exemplo, a ISS, né, que é a Centro de Pesquisas Espacial que foi instalada na órbita da Terra, ela é minúscula, o espaço é muito restrito. Então é como você se mover dentro de uma caixa de sapatos. É isso que muitos astronautas enfrentam em missões reais. Então, com o BCI, deixamos de depender de músculos e passamos a usar o cérebro como centro de comando. Pensou, aconteceu, né. É claro, tem certos, não sou especialista, do cérebro, mas tem certos pontos que a gente faria essa ligação para realmente somente ter esse comando, né, diretamente. Mova tal braço, vá para a direita, vai para a esquerda, vai para cima, vai para baixo, né. E num ambiente onde cada centímetro cúbico conta, essa mudança é revolucionária. Tudo que você manda para o espaço, você tem que pesar, você tem que calcular, porque envolve combustível, né, e se qualquer peça se solta no espaço, que é o problema do lixo espacial que temos hoje, ela tem que ser monitorada, porque isso aí pode acabar com missões, pode furar, um parafuso desse tamanho, minúsculo que seja, pode furar, um elemento central dentro da espaçonave, pode furar a roupa do astronauta, então é muito complicado. Então você é o equivalente aqui nesse segundo cenário, a transformar o corpo inteiro no painel de controle, sem fios e sem botões. Um cenário um pouco mais avançado aqui, pessoal. Primeiro da exploração inteligente. Então, o controle neural de rovers e sondas, operação intuitiva de braços robóticos, comandos cerebrais de alta precisão, integração homem-máquina em tempo real. Também a segurança e respostas emergenciais, então detenção de cerebral de situações críticas, como eu comentei antes, fadiga, estresse, perigo. O controle mental de situações de propulsão e segurança, eliminação de joysticks e botões. Então, as BCIs não servem apenas para tarefas rotineiras, né? No domínio da exploração, elas permitem que astronautas controlem, né, imagina você poder controlar o rover de sentar e simplesmente conduzi-lo, né. É claro que isso aí, teria que ter treino, teria que ter capacitação, mas enfim, são cenários, que não estão longe de acontecer e já foram especulados para acontecer, né. Então, quais os desafios para a implementação? Porque nem tudo são flores e principalmente quando nós falamos do espaço. Primeiro, microgravidade e neuroplasticidade, né. Se formos implementar a BCI diretamente no cérebro, o espaço ele molda muito e ele ele distorce muito a relação biológica dentro da pessoa. Então, temos gravidade zero, que já dá uma alteração no corpo biológico. Nós temos radiações cósmicas e solares, né? Então, tudo isso são elementos que não tem aqui na Terra. Então nós vamos testar um BCI dentro de um astronauta, do cérebro do astronauta, para ver se funciona. Sim, mas nós não conseguimos recriar 100% as condições do espaço. E pode ter certeza, isso já é comprovado cientificamente. Astronautas que ficam muito tempo no espaço, até a própria composição celular e DNA altera. Então, nós temos esse risco, né? Como comentei, radiação de impactos no cérebro, alterações fisiológicas, falibilidade nos dispositivos em ambientes externos, porque estando a milhares de quilômetros de distância, em missões de longa duração, se der alguma falha nesses dispositivos de BCI, que pode dar, né, como estamos no começo, já deu, como faz? Né? Se der um curto-circuito ali naqueles sensores, faz como?
Já temos uma equipe reduzida, já temos astronautas em condições extremas. Fica uma situação muito, delicada de se poder responder. E aí que nós entramos nas questões éticas e legais, né, que eu gostaria de trazer algumas questionamentos para vocês. Primeiro, será ético ligar a mente humana à máquina em ambiente hostil? Se der algum problema lá, muito provavelmente o astronauta vai morrer, porque nós fazemos ligações direto ao cérebro, né. Segundo, quem controla? Quem vai regular isso? Até onde a gente vai implementar esses sensores, né? Até onde a gente vai dar autonomia? Onde que fica o equilíbrio entre a autonomia e a vontade do astronauta e as demandas que vêm dessas empresas? E lembrando, pessoal, que exploração espacial está dentro do âmbito hoje particular, né? Empresas particulares vão cada vez mais dominar o setor espacial. E não se engane, senhores, empresas particulares visam, ok, a exploração espacial e a ciência, mas em primeiro na lista, o lucro. Eu não estou investindo milhares e milhares de dólares simplesmente para bem da humanidade. Estou investindo milhares de dólares para, né, agradar os meus acionistas antes de mais nada. Eu quero resultados. Então, quem controlaria, regularia até que ponto isso poderia ser ou não uma intervenção agressiva dentro dos direitos do astronauta e da bioética? Então, o astronauta continua livre ou torna-se uma extensão da máquina? Será que ele não vira proprietário? Propriedade? Digamos, por hipótese, que a Neuralink desenvolva um BCA específico para setor da, da exploração espacial. Será que o astronauta se torna propriedade parcial? Ou pelo menos os conteúdos que ele domina ali das suas frequências neurais? É delicado. E se falhar, quem vai responder? Quem é responsável? Ah, não, mas foi o astronauta. Já começa o jogo do empurra-culpa, né? Não, foi o astronauta que pensou, então foi o astronauta que teve um erro de operação. Ah, não, mas será que foi um erro mesmo dentro do sistema de BCI, né? Dentro dos sensores, a falha de quem? Então, pessoal, mais do que tecnologia, estamos a falar de identidade. E é por isso que isso é um ponto dentro da bioética que toca profundamente. Estamos a desenhar seres humanos para sobreviver onde antes só imaginávamos, mas qual é o custo disso? Se um erro cerebral acionar um sistema de propulsão, de quem é a culpa? E se um astronauta for monitorizado ao ponto de perder o controle sobre si mesmo, ainda será que ele é livre? A questão já não é se podemos, porque poder a gente vai desenvolver essa tecnologia, mas a questão é se devemos. Então, infelizmente, hoje eu trago mais perguntas do que respostas, porque é um cenário ainda um pouco especulativo, mas vale o debate, vale nós estarmos atentos a essas situações, porque a tendência disso é cada vez aumentar mais. Muito obrigada, gente.